Shalom, shalom para vocês. Eu estou aqui para nós fazermos um tempo aí de conhecimento, de aprofundamento. Eu estou aqui já esperando, não é? Todos aqueles que me seguem nas redes sociais para aprender. Eu estou com um conteúdo hoje, um conteúdo importante, né? Um conteúdo necessário para nós podermos crescer como cristãos. Então, você que está chegando, o tema da minha live hoje é como identificar falsas profecias. Então, nós estamos aqui para ensinar. Hoje eu preparei um conteúdo que eu considero fundamental na vida de todo cristão. Aqueles que realmente querem amadurecer, crescer espiritualmente e ter uma vida espiritual amadurecida, madura, centrada, equilibrada. E eu preparei hoje um conteúdo muito importante. 1 hora de live será pouco para nós, mas será uma grande entrada, introdução do que será a nossa escola de profetas, não é? Nós abrimos inscrições para a escola de profetas. Assim que nós abrimos, 15 dias surgiu toda essa pandemia, isolamento social, e nós cancelamos. Mas eu quero dizer para você que hoje você vai ter uma palhinha, eu acho até que é uma palhona, do que será a escola de profetas que nós estamos preparando para edificar a igreja do Senhor na nossa cidade. E nós vamos esperar aí as notícias de como é que vai ficar, se vamos poder nos reunir, como é que isso vai ser autorizado pelas autoridades da cidade. Em todo caso, a escola de profetas, ela está quase completamente configurada e nós vamos estar exibindo elas, ou online ou presencial. Aguarde. O assunto de hoje é um assunto muito importante, gente. Nós estamos vivendo um cenário mundial que, sinceramente, vivido pouco. Eu nunca vivi, tá? Então, assim, eu, com a minha experiência, a minha idade, eu nunca vivi uma pandemia. Eu acredito que, não é, nenhum de vocês também viveram. Então, nós estamos vivendo um tempo e um cenário muito único. Nesse cenário, com certeza, profecias surgem, independentemente do cenário, o cenário de pandemia ou não, as profecias sempre surgirão. Então eu quero convidar você que está chegando aí, corre, compartilha com outras pessoas, convida amigos para crescer. Gente, é tempo de aprender, não é? A pessoa mais incrível e mais inteligente do mundo é aquela que cresce, que aprende com quem pode ensinar. E eu tenho esse conteúdo de hoje sobre como identificar falsas profecias, como você pode estar dentro desse contexto, desse cenário mundial e centrado, sem pânico, aprendendo sobre esse assunto tão importante. Eu quero assim dizer, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com a Marilene, nós estamos aqui com a do Carmo, nós estamos aqui com Elieudo Moura, estamos aqui com a Mel. Que bom, sejam bem-vindos, todo o povo da Casa de Avé, do Brasil, das nações, sejam bem-vindos. Vou correr porque o nosso conteúdo de hoje promete, tá certo? Eu quero falar com vocês sobre como identificar falsas profecias. Por que eu resolvi preparar esse conteúdo e edificar todos vocês? Pelo seguinte, gente, nós estamos assim dentro de um contexto muito propício para falsas profecias. Para profecias verdadeiras também, não é?
A palavra de Deus diz, introduzindo aqui o nosso conteúdo, ela diz em Provérbios capítulo 29, versículo 18, eu aconselho você pegar caderno, pegar papel, anota os pontos, depois você aprofunda, depois você prepara uma boa palavra, compartilha com seus líderes, ou com suas equipes, ou com você mesmo. Aproveite esse momento tão importante, né? Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que em todo tempo as profecias são fundamentais. Sempre haverá. O Espírito do Senhor é um Espírito profético, não é? Um Espírito que se derramará sobre toda a carne. Isso foi na antiga aliança, isso é na nova aliança. O Espírito do Senhor virá e derramar-se-á sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Queridos, esse é o Espírito do Senhor, é o Espírito profético. O povo de Deus é um povo profético, é um povo que anda na luz da sua glória, na luz das suas revelações, na luz da sua palavra. Mas nós também precisamos compreender alguns pontos que biblicamente nós podemos aprender, que nos dá uma centralidade, uma maturidade para convivermos principalmente em dias como esses. Nós estamos vivendo dias apocalípticos, nós estamos vivendo dias do fim, dias assim onde o cenário mundial está em turbulência. E nós, o povo da luz, o povo da glória, o povo do caminho do Senhor, precisa ser o povo mais centrado que existe, o povo mais equilibrado que existe e o povo mais conectado que existe com o trono de Deus. Amém? Com a mente de Deus, com os sentimentos de Deus. O que Deus está dizendo nesse tempo. O que o Senhor está apontando nesse tempo. Se nós falarmos do Brasil, que é a nação que nós moramos, o que Deus está falando para o Brasil? Porque Ele está falando com todas as nações, não é? Essa pandemia, ela veio, Deus está tendo uma comunicação única com o mundo inteiro. Que fantástico, gente, que tremendo! Nós vamos poder contar para os nossos netos, bisnetos, se ainda houver, não é? Porque eu aguardo Jesus a qualquer momento, mas assim, é uma experiência gloriosa. Existe uma palavra de Deus para esse tempo. E a igreja madura, ela sabe da palavra de Deus para esse tempo. Ela não pode ser, a noiva madura, ela não anda sem saber para onde está indo. Ela anda na luz da glória de Deus. O caminho dela é iluminado, ela tem um horizonte iluminado pela palavra do Senhor. Então, a profecia é inerente, a profecia é fundamental. Deus levanta os seus profetas nesse tempo. O Espírito de Deus é profético e se derrama sobre toda a carne. Então, esse é um tempo de profecias, esse é um tempo profético. Mas nós precisamos observar com todos os critérios que a palavra de Deus nos dá sobre esse tempo profético, né? E a palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 6, esse texto anota e medita nele. Ele diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tá, deixa eu dizer para você. Semana retrasada, 15 dias atrás, bombardeou no meu WhatsApp muita gente mandando para mim umas profecias. Uma em áudio, a outra em vídeo. E depois que eu ouvi essas profecias, há 15 dias atrás, que eu não repassei, a pessoa que me enviou, quando eu ouvi, eu já dei o meu discernimento para ela e disse, não passa para ninguém, porque eu não vou passar, porque essa profecia aqui não vem de Deus. Isso vai causar só pânico, confusão, bagunça, e a bagunça na atmosfera espiritual, ela atrapalha ouvirmos a direção que Deus tem.
Queridos, em todo o tempo há uma direção. Nós precisamos discernir por onde vai a presença de Deus. Por onde vai? No tempo do deserto, a presença era a nuvem. E o povo de Israel sabia que ali estava a presença do Senhor, naquela nuvem, e eles seguiam. Eles tinham um plano estratégico, eles tinham uma direção. No tempo de Josué, eles observavam a arca, não é? A arca da aliança do nosso Deus. E no tempo de hoje, né? E no tempo de hoje, as características do mover da sua presença mudou. Nós não temos mais a arca no sentido físico, não temos a nuvem no sentido físico, como tinha na época de Israel, mas nós temos a presença do Senhor pelo seu Espírito em nós. E nós precisamos discernir para onde está indo a direção que Deus tem para o Brasil e para as nações do mundo e na sua nação, se você está me ouvindo de outra nação e na sua nação também. Precisamos discernir sim, porque senão nós não saberemos, não poderemos cooperar com o Senhor, porque o Senhor precisa que a sua noiva, que a sua igreja coopere com Ele. Então nós precisamos cooperar com o Senhor. E é para cooperar com o Senhor nós precisamos ter lucidez profética. Lucidez profética. E aí fica o texto de 1 João capítulo 4. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Não dê crédito a qualquer espírito. Recomendação do Senhor. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A profecia que eu recebi num áudio, depois num vídeo, eu não repassei, mas eu fui estudar. O Senhor colocou ao meu coração: estude, prepare o conteúdo e libere para a igreja que vai ouvir onde estiver. Porque é necessário que a minha igreja esteja amadurecendo nesse tempo e escutando direito a minha voz, porque eu preciso da noiva, né, para os próximos passos no mundo. E eu vou falar desse vídeo quando chegar num ponto dos critérios que eu vou dar sobre como você distinguir a falsa profecia. Eu vou falar do vídeo, não do profeta. A Bíblia manda a gente julgar a profecia, a Bíblia não manda a gente julgar o profeta. Então eu não vou falar de pessoas, eu não vou nem dizer o sexo da profecia que eu recebi, certo? Porque não é as pessoas que importam aqui. Nós precisamos amar e respeitar as pessoas, mas é a profecia. Isso tem que acontecer com a nossa vida em qualquer instância. Não são pessoas, nós precisamos amar as pessoas, respeitar as pessoas, respeitar suas posições, suas visões. Respeitar não é concordar, né? É o respeito humano. Então isso é importante. A Bíblia manda a gente julgar as profecias e não os profetas. Então nós vamos falar das profecias. Antes de entrar nos pontos que você precisa aprender sobre como você vai distinguir a falsa profecia, os passos para identificar, eu quero falar de alguns tipos de profeta. Por quê? Por que eu vou falar dos tipos de profeta? Porque o tipo de profeta, ele vai também te dar uma luz, um entendimento por que acontecem falsas profecias. E por que acontecem, claro, as profecias divinas do Senhor exatamente. Primeiro tipo de profeta que eu descrevi aqui são profetas maduros. Uau! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus pelos profetas maduros. Primeiro tipo de profeta. Quem são os profetas maduros? Profetas maduros são os verdadeiros e experientes. Eles são verdadeiros profetas, não são equivocados no seu ministério, eles são profetas de ofício, eles têm o ministério do profeta de fato na vida deles, e eles realmente foram consagrados, ungidos pelo Senhor. Eles são profetas genuínos e eles são experientes. Guarde essa palavra, experiência. Por que você está dizendo isso, Roseli? Guarde a palavra experiência. Porque, gente, nós estamos vivendo uma geração
que ela é muito apressada. É a geração do fast food, a geração do imediatismo, a geração do clique. Clique. E no clique, muitos estão sem direção. Muitos estão sem maturidade. Muitos não desenvolvem uma experiência ministerial. Porque a todo clique eles têm uma autoridade sobre eles. Dá o clique, eu quero ouvir fulano. Agora hoje eu vou ouvir ciclano. Agora eu quero saber disso fulano. Eu quero saber agora de ciclano. E não tem uma paternidade. Não tem uma visão. O que é que acontece? Fica tudo bagunçado. A direção fica uma coxa de retalho. Você sabe o que é que acontece? Falta experiência. Porque vai quebrando as experiências. Está aqui numa linha de experiência, crescendo, desenvolvendo, o Senhor apontando o destino, quebrou. Agora é porque eu vou para a liderança tal, vou para a igreja tal, vou para o lugar tal, eu vou não sei, agora eu vou ouvir fulano, agora está na moda, agora ouvir ciclano, está na moda, agora ouvir ciclano. Gente, não tem maturidade que aguente, não vai ter experiência. Profetas maduros, eles são profetas verdadeiros e eles têm experiência. Experiência exige maturidade. Eu vou já chegar sobre o ponto da maturidade mais na frente. Então, lá em 1 Reis, no capítulo 22, versículo 8, nós vamos poder ver o profeta Micaías, filho de Imlá. Esse profeta foi chamado pelo rei para profetizar. E lá no verso 11, ele fala para o servo que o rei mandou buscar, para ouvir o que Deus tinha para dizer. E mandou buscar Micaías, o profeta. O rei mandou. E no caminho, quando o servo pega ele, diz, olha, profetize coisas boas. Porque o rei precisa ouvir coisas boas. E quando Josafá aconselha ao rei ouvir o profeta Micaías, o rei já acha ruim. Porque diz, ele só quando ele vai falar coisas ruins. Mas o que é que acontece? O profeta diz, no verso 11, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Um profeta maduro não negocia a mensagem de Deus. Um profeta maduro não se vende. Um profeta maduro é experiente. Um profeta maduro anda na visão que Deus dá, custe o que custar. Custe tempo, vida, custe crítica, custe mal entendimento, custe o que custar. Mas ele é firmado no seu caminho. As estações mudam, os tempos mudam, os lugares mudam, não é isso? Mas o propósito pelo qual ele foi chamado não muda. Ele só amadurece, ele só cresce quando ele abre a boca, ele tem conteúdo de Deus. Segundo tipo de profeta, profetas novos. Existem os profetas novos. São verdadeiros, mas são inexperientes. Eles são profetas ungidos de verdade, eles são verdadeiros, mas eles não têm experiência, né? E se desalinham ao plano de Deus, porque eles são profetas novos, mas eles não têm a experiência. E pode cair naquela de que não escuta, não tem uma paternidade, não tem um mentor para cuidar da vida dele. E aí ele sai misturando tudo, se desalinha. Esse é o profeta novo. Lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 10. O profeta veio de Judá a Betel e profetizou contra o altar de Jeroboão. Algumas pessoas conhecem essa história. Se você não conhece, vai lá em 1 Reis, capítulo 13, lê tudo. Você vai ver o profeta maduro, o profeta novo, não é? E o profeta velho. Tudo num texto só. Nós estamos com o profeta novo. Então Deus unge um profeta e manda ele ir a Judá, né? Betel. O profeta veio de Judá para Betel e profetizou contra o altar de Jeroboão, que Jeroboão sacrificava. No verso 3, o altar se fenderá, diz o profeta, porque há iniquidade, há pecado. No verso 4, tendo o rei ouvido, estendeu a mão para calar a boca do profeta, porque o profeta novo estava profetizando que Deus estava dizendo ali que o altar ia se partir no meio. O rei acha ruim, estende a mão contra o profeta e o profeta estende a mão sobre ele, né,
e a mão do profeta seca, do rei seca, porque ele foi contra o profeta novo. Mas escute o caminho do profeta novo, escute aqui comigo. No versículo 4, no versículo 6, o rei implora o favor do profeta para ser curado. E o profeta curou o rei. O profeta estabeleceu ali uma palavra de juízo, a mão do rei seca, porque o rei quis atrapalhar a profecia de Deus. O rei implora, o profeta jovem volta atrás, ora para a mão do rei voltar ao normal, voltou. Eu acho que aí ele já errou, porque Deus sabe o que é que faz. Se Deus lançou a correção sobre o rei, estava lançado. Mas o pior não é agora. Esse era um profeta verdadeiro, mas ele era imaturo, inexperiente na caminhada. O rei chama para ele comer na sua casa, o profeta jovem se recusa e diz, não, rei, porque ele ouviu de Deus que ele não fosse parar na casa de ninguém, do rei, para comer, para beber, para se usufruir, não é, daquela fartura, ou seja, né, ser beneficiado. O profeta diz, não, rei, Deus me disse que eu não fosse para sua casa, não comesse, não aceitasse nada, eu estou indo embora. Tá bom, beleza, ele foi embora. Lá no versículo 11, veio o profeta velho, soube do que tinha acontecido em Betel, que tinha um profeta que foi usado de verdade para Deus, contra o rei, né? E soube toda a história. Um profeta novo, cheio da unção, poderoso em Deus. O rei vai contra ele e ele estende a mão e seca a mão do rei. Então a notícia correu. Cuidado. Profetas novos que estão recebendo um chamado, que estão cheios de avivamento, centralize-se em Deus e não caia em seduções. Principalmente de profetas velhos, envelhecidos, como esse profeta velho. Soube dos profetas novos, correu, né? O profeta velho que soube o que o homem de Deus profetizou e foi atrás do profeta jovem, tá certo? E pegou um jumento, correu e encontrou ele no caminho, né? E se apresentou como profeta. Olha, eu sou profeta também. No versículo 18, o profeta velho cheio de engano, usa o seu dom para seduzir o novo profeta e leva para a sua casa. O novo profeta disse, não, Deus me disse que eu voltasse para o meu lugar, eu não fosse comer em casa de ninguém. O profeta velho, cheio de sedução, cheio de religiosidade, porque profetas velhos, eles estacionam na estação passada, eles não transicionam para a nova estação, eles estacionam na transição passada, e o que é que acontece? Quando eles veem um avivamento, um vinho novo, eles querem beber só do que interessa para eles. Mas eles não querem abrir mão do velho que eles se apegaram. O profeta velho seduz o novo. O novo era profeta verdadeiro, mas inexperiente. Caiu no conto do crente velho. Que é o crente velho? Crente velho é aquele que não quer mudar. É aquele que não quer transformação. É aquele que não quer restauração. É aquele que não quer olhar para dentro de si e dizer, me transforma, Senhor. É aquele que não quer quebrar as estruturas antigas, as coisas velhas. Aquele que não quer abrir mão do velho. Esse é o profeta velho. Ele quer só pegar a unção do novo. E foi o que o profeta velho fez com o profeta novo. O profeta novo, inexperiente, caiu no conto do profeta velho e foi para a casa do profeta velho. Desobedeceu a Deus. O que é que aconteceu? Verso 19. Diz, e o profeta velho, olha gente, olha, o profeta velho, eu vou já falar do profeta velho, é porque eu já estou aqui querendo falar do profeta velho, né? Porque, sinceramente, é tremendo isso. O profeta velho diz para o profeta novo, olha, o anjo do Senhor veio a mim e disse que eu fosse pegar você e levar para minha casa. Gente, olha a mentira, olha as profetadas. Olha as falsas profecias, sabe? Cuidado com o espírito de sedução. Cuidado com aquele que vem se dizendo que é do Senhor, Senhor e não é. Cuidado, sabe? Com
com revelações que não são provadas na palavra. Esse profeta disse: o anjo do Senhor me disse que eu podia te chamar. Meu amor, errou. E diz a palavra do Senhor que o profeta novo caiu no conto do profeta velho. O profeta velho emite o juízo. Quando eles se sentam na mesa, o próprio profeta velho emite o juízo de Deus da desobediência do profeta novo. O profeta novo, então, é devorado, não devorado, mas ferido por um leão no caminho. Morreu. Vamos passar para o profeta velho. Terceiro tipo de profeta, profetas velhos, né? São verdadeiros, né? Experimentados, mas eles são acomodados e vivem às sombras dos novos e vivem apegados na estação passada. Eles não abrem mão de costumes, de regras humanas, entendeu? Estão presos à tradição. Esse é um profeta velho. 1 Reis capítulo 13, versículo 11 ao 19 diz: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou. Ele mentiu. Profetas velhos, pessoas que vivem na unção velha, na unção do passado, mentem. Usam as coisas espirituais para dizer que Deus está dizendo, e Deus não está dizendo. Certo? A última coisa do profeta velho. O profeta era tão religioso, tão apegado à religião, às estruturas religiosas, legalistas, que quando o profeta novo morre, porque desobedeceu a Deus, ele pede aos filhos dele, o profeta velho, que quando ele morresse, enterrasse ele junto do corpo do profeta novo. Olha a cabeça arcaica, a cabeça religiosa. Ao invés de buscar o vinho novo para a vida dele, ao invés de buscar o avivamento para a vida dele, ao invés de buscar a transformação para ele, ao invés dele mudar e ser transformado, fica bebendo da unção dos outros e ainda apegado à religião, ainda quer ser enterrado no mesmo lugar que o profeta novo foi enterrado, porque o profeta novo foi usado por Deus de fato e de verdade em Betel. Fuja dos profetas velhos. Outro tipo de profeta, profetas perdidos. Quem são os profetas perdidos? A apóstola Roseni. São verdadeiros, mas se perderam na trajetória. Tornaram-se falsos. Não é? Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 15 diz: abandonando o caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão. Abandonando o caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão. Correu atrás do prêmio. Quem foi o profeta Balaão? Todo mundo conhece o profeta Balaão, né? O profeta Balaão foi aquele que foi comprado pelos presentes do rei. Então, o que é que a palavra está dizendo sobre profetas perdidos? Profetas perdidos, eles são verdadeiros, mas se perderam no caminho com luxúria, com vaidades, venderam muitas vezes a sua unção, se complicaram no caminho, abriram mão do seu chamado, foram seduzidos por outras coisas e saíram da rota. São profetas perdidos. Profetas falsos, o último modelo de profeta que eu quero passar para você. Nunca receberam um chamado profético do Senhor. Gente, tem muita gente que nunca foi profeta na vida, mas quer o fim da força. Mas quer. Eu quero dizer que nem quando alguém é ungido por outro profeta ou outra autoridade, a profeta, se ele não for, a unção não vai fazer nada. Não vai resolver, porque não é. Porque a unção de Deus, ela é coerente. Porque Deus é coerente com aquilo que ele faz. Se você tem um chamado, Deus vai te honrar. Deus vai te levantar sem ninguém te ungir, vai te testificar, vai te levantar, vai te dar honra e com certeza depois ele levanta uma autoridade para te ungir. Porque a unção, o envio é fundamental, é bíblico.
Mas Deus vai fazer isso porque você é original, você é verdadeiro. Então, profetas falsos são aqueles que, gente, se mete porque quer ser profeta, porque quer aparecer, mas na verdade não é profeta legítimo do Senhor. Os profetas do Senhor trazem na marca na vida deles, a principal marca do profeta do Senhor é o sofrimento. Quantos quilômetros de sofrimento você tem e permaneceu e firmou, foi traído, foi deixado, foi apunhalado, foi mal entendido, foi tudo abandonado, passou por tudo, quantos quilômetros de sofrimento e ainda permaneceu, é profeta. Ô glória, amém? É profeta. Jeremias capítulo 23, versículo 21 a 23, diz então: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Então, falsos profetas ficam profetizando, gente, o que não vem de Deus. Correndo, porque nós temos um tempo corrido. Eu apresentei para você o profeta maduro, o profeta novo. Eu apresentei o profeta velho, o profeta perdido, o profeta falso. Agora eu quero te ensinar os passos para você identificar a falsa profecia. Primeiro passo, você precisa ter maturidade. E o que é maturidade? O que é maturidade, apóstola? É a capacidade de responder a qualquer circunstância ou ambiente em uma apropriada forma. Voltando, é a capacidade de responder a qualquer circunstância ou ambiente de uma maneira apropriada. Ou seja, não é alguém desconjuntado. Não é alguém que não consegue se relacionar com grupos de pessoas com esse perfil X. Só consegue se relacionar com pessoas do perfil Y. São pessoas que são preconceituosas. Essas são pessoas imaturas. O maduro, ele sabe se portar em todos os ambientes. Ele entra e ele sai de qualquer igreja, de qualquer relacionamento, sem ferir, sem ser ferido, sem respeitando e sendo respeitado. Isso é maturidade. Pelo fato dessa pessoa ter sido aperfeiçoada, pelo conhecimento e pelas experiências provadas diante de erros, acertos, problemas e conflitos. Então, o que é uma pessoa madura? É a maturidade, ela enfatiza uma compreensão clara do propósito, direcionamento. A maturidade é proporcional à capacidade física, guarda essa, mental, emocional, espiritual. Porque tem gente que confunde maturidade com sabedoria divina. São duas coisas diferentes. Aí tem gente que diz assim: ai, fulano de tal é maduro, tem 20 anos de crente, ora de joelho que tem lá uma bola no joelho. É maduro. Não. Você tem que avaliar se ele é maduro. Para ele ser maduro, ele tem que ter uma maturidade proporcionalizada na sua capacidade física, na sua capacidade mental, na sua capacidade emocional e na sua capacidade do conhecimento espiritual. Essa pessoa pode ser o quê? Ela pode ter sabedoria divina, porque a sabedoria divina não depende de nada do ser humano. Depende do ser humano pedir a Deus, aí Deus manda. Aí ela pode ter sabedoria divina, mas maturidade precisa contemplar o sujeito humano em todas as suas dimensões. Na dimensão intelectual, na dimensão emocional, na dimensão física, na dimensão espiritual e na dimensão social. Isso é maturidade. É um sujeito completo. A gente precisa de maturidade para discernir, para identificar as falsas profecias, porque se a gente não tiver maturidade, a gente não vai saber discernir. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Porquanto os dias são quê? Maus. Não sejais insensatos,
mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha só, vede como você anda prudentemente. Ande com prudência. Olha só, gente, prudência. Prudência. A maior característica do prudente é aquele que fala na hora certa e cala na hora certa. É uma pessoa equilibrada no falar. Seja prudente, não como nécio. O que é nécio? Desprovido de conhecimento, de discernimento. É uma pessoa estúpida. O estúpido, ele se apresenta de modo excessivamente demasiado. Sabe como é uma pessoa que ela não tem limites? Ela fala com autoridade de qualquer jeito, ela diz respeito às autoridades, ela não tem bom senso nos ambientes, ela não consegue um equilíbrio, certo? Nos seus relacionamentos humanos, enquanto filhos de Deus também. Então o nécio, ele é desprovido de conhecimento, é alguém que, geralmente o nécio é alguém que não gosta de aprender. O que acha é o que acha, é a lei dela e acabou-se. É o que eu penso. Gente, se a gente, quem se agarra muito ao que pensa e não quer nunca aprender com outro, não vai crescer. Maturidade é experiência, e experiência é aprendizado com erros, com acertos, nos caminhos que seguimos, nas experiências. Maturidade é aprender com a vida do outro, observando, e aprender principalmente com a sua vida. Isso é maturidade. O quesito maturidade é fundamental para você identificar uma falsa profecia. A quem ouvimos, né? A quem damos crédito. Isso é ser prudente. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, difícil. Por quê? Porque todo mundo, a um clique, como eu comecei a introdução da minha palavra hoje, a um clique, todo mundo já quer saber de tudo. E todo mundo quer confiar em todos. A um clique, você se enche de conhecimento, não sabe nem de onde vem, não sabe se aquela digital influência realmente é uma boa influência para você. Mas porque está na moda, porque está na mídia, porque tem 50 milhões de seguidores, eu vou lá saber. Eu não discuto que algumas influências digitais, afinal nós estamos nesse mundo online, sejam interessantes, mas você tem que saber, olha, essa pessoa ela me influencia aqui, nessa área aqui, financeira, eu aprendo sobre finanças aqui e tal. Mas eu preciso ter equilíbrio em toda a minha vida espiritual e na minha vida de maturidade. Eu preciso ter equilíbrio nessa enxurrada de todo mundo eu ouvir, daqui a pouco eu sou uma salada mista espiritual, que eu não sei para onde vou, nem de onde venho, fica sem propósito na vida. Então, gente, pessoas discernindo que a pandemia, por exemplo, a pandemia foi Deus. Deus mandou essa pandemia. E pronto. E ignorando as astutas ciladas de Satanás. Calma aí, muita calma nessa hora. Deus é soberano? É. Deus permitiu? Sim. Tudo no planeta, nosso Deus tem o controle. Não é? Domingo eu preguei sobre a gloriosa soberania de Deus. Se você perguntar a um astrônomo, não é? Quantas estrelas existem no planeta, no universo, ele vai dizer, sei não, não conseguiram até hoje. E nosso Deus chama uma por uma pelo nome. Então ele é soberano, não tem que se discutir isso. Né? Ele é soberano, ele permitiu essa pandemia sim, mas tem muita gente imatura, profeta imaturo, dizendo que Deus mandou e pronto. E ignora as astutas ciladas de Satanás, enquanto Apocalipse capítulo 12, nós vemos lá que Satanás, o dragão foi lançado na terra. Como é que eu vou ignorar que Satanás está operando aí na pandemia? É claro que eu não posso ignorar as astutas ciladas de Satanás, ele está solto ainda. Certo? Então nós precisamos vigiar. Nós estamos numa pandemia, Deus tem um controle, Deus permitiu, mas nós não podemos ignorar a batalha espiritual. Não podemos ignorar que o inimigo vai se aproveitar de tanta coisa, gente. Eu hoje fiquei meditando umas coisas, e o inimigo vai aproveitar um bocado de coisa. E o povo de Deus tem que se acordar, tem que se ligar.
tem que entender o posicionamento de Deus para a sua vida, para você não se perder no seu propósito de vida. Tá certo? Bom, então, segundo passo que te capacita a identificar a falsa profecia. Conhecimento espiritual. Primeiro, maturidade. Falei de maturidade, né? Gente, maturidade, eu queria fazer uma live só sobre maturidade. Né? Como é importante maturidade. A maturidade só tem quem teve experiência. Quem tem experiência comprovada de que passou, que aprendeu com os erros, que aprendeu com os acertos, que perseverou com caráter e continua firme. Maturidade. Segundo passo, conhecimento espiritual. Nós precisamos do conhecimento espiritual. A Bíblia é uma ferramenta-chave. Né? Veja, a Bíblia fala sobre que precisa ser interpretada. O que a Bíblia fala, ela mesma interpreta. Então, a palavra de Deus é o primeiro aspecto do conhecimento espiritual. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda obra. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Então veja bem, toda escritura ela é proveitosa. Primeiro ponto de ter conhecimento espiritual é ter a Bíblia como sua regra de fé, de conduta, de operação. Segundo ponto, dentro do conhecimento espiritual, é o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, ele decodifica. Amém? Ele decodifica as mensagens do coração de Deus para nós, para o nosso conhecimento espiritual. O Espírito Santo nos revela todas as coisas acerca do Senhor. O Espírito Santo nos revela a vontade do Pai. Então veja bem, preste muita atenção nisso. O que é decodificar? Por que eu digo que o Espírito Santo decodifica? Porque sabe o que é decodificar? A decodificação é um sistema funcional. Ou seja, o Espírito Santo, como diz as Escrituras, trará ao meu coração todo o discernimento daquilo que vem do coração do Pai. Ele decodifica o sistema divino. Oh, glória! Tá certo? Amém? Terceiro ponto dentro do conhecimento espiritual é que os anjos revelam. É a operação com os anjos também. Gente, Zacarias capítulo 1, versículo 9, diz que Zacarias teve uma visão, né, uma profecia, e ele precisou entender, e ele não entendia aquilo. E o texto diz, depois você vai lá ouvir, o texto diz, o anjo respondeu a Zacarias, o anjo revelou para Zacarias. Então, nós precisamos compreender que dentro do conhecimento espiritual, nós precisamos operar com os anjos. Operar com os anjos. Estar prontos para receber as visitas dos anjos. E aí, você está pronto aí para receber as visitas dos anjos? Oh, glória! Né? Estar prontos para receber a visita dos anjos, né? Para estar aberto a ouvir um anjo vindo da parte de Deus para falar com você. E o outro ponto dentro do conhecimento espiritual é a prática da sabedoria divina. E o que é a prática da sabedoria divina? Está em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele lhe dará gratuitamente. Aleluia. Queridos, a sabedoria de Deus é gratuita. É gratuita. Agora, a Bíblia diz que Deus só dá, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 8. Deus só dá se você pedir. Porque Deus precisa que você se interesse pela sabedoria divina. E a sabedoria divina é dada a todo aquele que necessita e que pede a Deus. Então receba a sabedoria aí.
Amém? Peça para receber sabedoria. Peça para receber a unção que Deus deu a Daniel. Daniel no capítulo 5. Gente, nós estamos, a equipe da Casa de Yahvé nós já estamos, acho que já vai fazer 6 meses no livro de Daniel. Estamos intercedendo, decretando, aprendendo, bebendo, pedindo a Deus o Espírito excelente. A Bíblia diz que Deus deu a Daniel um Espírito excelente. Que maravilha, um Espírito excelente. Eu tenho dito para Deus, ai Deus, eu quero um Espírito excelente, como tu deste a Daniel. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 5, versículo 10 e 16, que Deus deu a Daniel um Espírito excelente, sabedoria, inteligência, conhecimento para decifrar os enigmas ou discernimento espiritual. Então eu profetizo sobre a sua vida que você recebe isso aí hoje. Declaro que você recebe em nome de Jesus. E o terceiro ponto para você aprender a discernir o que é a falsa profecia, que aqui eu quero dar o exemplo da profecia que andou circulando no Brasil. O ponto mais importante para você identificar a falsa profecia: discernimento espiritual. Uau! Nós temos uma disciplina completa sobre discernimento espiritual para a escola de profetas que vem aí, tá certo? E eu quero dizer para você, suba no nosso canal depois daqui, nos dê 10 minutinhos, a nossa equipe vai estar levando esse vídeo para o canal, meu canal no YouTube. Vá lá, estude o que eu estou passando aqui, porque isso é riqueza para você, com mais calma, não é? Compartilhe com outras pessoas e assine o meu canal, tá certo? Discernimento espiritual é a faculdade de separar completamente o certo do errado. É a faculdade de separar o certo do errado, o bem do mal, duvidar, julgar, ser parcial. Amém? Separar informações e emitir uma conclusão. Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 8, né? A gente pode ver isso. E lá em 1 Coríntios 2, 14, capítulo 2, versículo 14 em diante. Discernimento passa pela mente humana, tá certo? Consciência, emoção, raciocínio, saúde mental. Discernimento passa pela mente humana. Não duvide disso. Tem gente que pensa que discernimento é uma coisa espiritual. Não, um toque divino espiritual. Não. Ele é um dom do Espírito. Mas ele necessita que nós tenhamos outros dons operando junto para a gente discernir. E um deles é visão. Um deles é a consciência. Aqui eu trago a percepção, a visão, a audição, o olfato, o paladar. Tudo isso discerne uma falsa profecia. Você não pode só ouvir e dizer, ai meu Deus, é de Deus ou não é? Não, vamos ouvir de novo. E vamos separar o que é correto, o que é bíblico, o que não é. Vamos ver, vamos provar o Espírito. Eu gosto de provar o Espírito de quem traz as revelações. Porque isso é importante. Por exemplo, circulou uma revelação no Brasil, uma profecia dizendo que no dia, eu acho que é 8 de maio, vai escurecer todo mundo. Não vai nada funcionar, vai ficar tudo escuro. E Deus mandou comprar vela branca para todo mundo acender dentro de casa. E Deus mandou que não abrisse a porta, porque demônios iam estar do lado de fora, dizendo o nome da sua família, se disfarçando da sua família, e você não pode abrir a porta, porque senão os demônios entram. Gente, muita calma nessa hora. Primeiro de tudo, comece a discernir comigo. Deus ia escolher a cor da vela. Pergunte se o meu Deus ia perder esse tempo. Vela, e por que é branca? Existe um espírito ocultista no meio dessa profecia. Nada a ver. Né? Nada. Por que não pode ser a lanterna do celular para iluminar? Tem que ser uma vela branca. Espírito ocultista no meio dessa profecia. Depois, fecha a porta porque vão bater e vão dizer que é alguém da sua família. Vem cá, e demônio precisa de porta para entrar?
Ele precisa de porta para entrar, demônio não é espiritual. Vocês estão entendendo aí como é que a gente discerne uma falsa profecia? Não tem nada a ver, gente. Agora, que a Bíblia diz que sinais vão acontecer nos últimos tempos, que o sol ficará vermelho, se transformará em lua, isso pode. Que pode haver um dia de escuridão, 2 dias, 10 dias, sei lá quanto dia Deus queira. Pode, entendeu? Pode, eu não estou questionando isso, porque isso é um elemento bíblico. É um sinal que está na Bíblia. Mas eu tenho que avaliar toda a profecia. Eu não posso avaliar só um pedaço da profecia. Ai, meu Deus, eu vou comprar a vela branca. Me poupe. Isso é coisa de macumba, meu filho. Eu uso, é para usar, então vamos pegar a lanterna do celular. Qual foi? Deus não ia pedir isso. Então veja bem, gente, você precisa discernir pela palavra. Certo? Isso é importante. Por quê? Porque às vezes a emoção está no meio da profecia. A emoção, as percepções, o pânico, por exemplo, o pânico. Gente, eu queria dar tempo eu pregar aqui sobre as influências do medo e do pânico numa profecia. Porque dá para dizer isso, mas eu não vou ter tempo para falar isso aqui na nossa live. O pior vírus para paralisar alguém, gente, é o medo. O medo paralisa, o medo dá medo, dá um pane. O medo perturba a cabeça da pessoa. O medo começa a trazer uma realidade irreal. E eu vi isso claramente numa das profecias em vídeo. Eu vi na pessoa. A pessoa descontrolada, com medo, em pânico. Queridos, em nome de Jesus, vamos amadurecer, amém? Vamos amadurecer. E a gente amadurece dentro desses critérios que eu passei aqui para você. Discernimento tem a ver com percepção, com visão, com olfato, com aspecto emocional. É a capacidade de aprender por meio desses sentidos. A gente aprende olhando, a gente aprende ouvindo, certo? Isso é importante. Discernimento também é separar completamente o certo do errado, tá? Vem também através do divino, mas precisa ser exercitado nos nossos sentidos, em nome de Jesus. Né? A minha equipe está me ajudando aí, me dando o tempo que eu tenho, em nome de Jesus. Mas nós precisamos crescer em discernimento, meu povo, porque as pessoas que são novas convertidas, que não têm maturidade da palavra de Deus, ficam em pânico, com medo. E aí, o nosso Deus é um Deus de provocar medo? De jeito nenhum. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então, entenda que discernimento é o dom mais importante. Que aí, eu quero dizer que um ponto importantíssimo do discernimento é o discernimento também opera pelos dons do Espírito Santo. Então é preciso que alguém tenha os dons do Espírito Santo, ou 1, ou 2, ou alguns dons. Por quê? Porque você precisa entender que o discernimento opera através dos dons do Espírito Santo. Não é? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 11, diz que o Senhor, o mesmo Deus, distribuiu dons aos homens. E Ele deu a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. O mesmo Espírito deu a fé, os dons de curar, a operação de milagres, a profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e a capacidade para interpretar as línguas. Esses são os dons do Espírito Santo que todos nós devemos buscar do Senhor. Buscar fluir nesse dom, buscar operar nos dons. Porque discernimento tem a ver com os dons do Espírito fluindo em você. Discernimento é a faculdade de separar completamente o que é certo do errado. O bem do mal. É um dom do Espírito, inclusive. O discernimento de Espírito é um dos dons do Espírito que o Senhor deu para a sua igreja. Então nós precisamos disso. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas.
porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então eu quero dizer para você que maior é o Senhor Jesus que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não tenha medo dessas falsas profecias alarmantes, cheias de pânicos, misturadas com o espírito de pânico, com o espírito de medo, não é? Com a síndrome do pânico. Calma, muita calma nessa hora. Mas nós devemos exercitar os sentidos e a nossa capacidade de discernir por meio dos nossos sentidos qual espírito está ali profetizando para as nossas vidas. Nós precisamos disso. Por quê? Porque nessa falsa profecia que correu pelo Brasil, existe um dado que é bíblico. A Bíblia diz que sinais acontecerão, o sol se transformará em luz. Isso aí a gente sabe, pode acontecer. Mas não toda profecia vem de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento e também aplicar a palavra de Deus para ter um discernimento apurado. Porque a palavra é viva e eficaz. Olha, o que é que a Bíblia diz? A palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Crescei na palavra de Deus. Cresça na palavra. Coma a Bíblia. Né? Desfrute como linguagem de profeta. Come do rolo ao profeta. Medita na palavra todos os dias. Tenha uma vida de devocional. Aumente o seu compromisso com a palavra. Por quê? Porque a palavra ela é tão poderosa, gente, que ela separa a alma do espírito. Gente, ela é apta, a palavra é apta para discernir o que é do pensamento e qual é a intenção do coração da pessoa. Que fantástico! A palavra é poderosa. A palavra de Deus é a riqueza na vida do crente. É a maior de todas as riquezas. E o salmista diz: apeguei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 32, versículo 8. Uma das palavras mais gloriosas que marcou o meu jubileu. Quando eu fiz 50 anos, eu me apeguei nessa palavra. Capítulo 32 do livro de Salmo, versículo 8, diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho que eu devo seguir. Instrui-me, e os teus olhos me aconselhem. Ensina-me, Senhor, o caminho. Me deixa errar o caminho, não. Me dê instrução cognitiva, conhecimento, aprendizado, palavra, meditação. A Bíblia tem que ser pensada. A Bíblia não tem que ser mística para você, embora ela é um mistério, mas ela precisa ser pensada, precisa ser aprendida. E o texto diz: ensina-me o caminho que eu devo seguir, me instrui, me ensina, me dê conhecimento, inteligência. E depois, e o teu olhar me aconselha na trajetória. Profetas maduros são profetas que são chamados por Deus, que são consagrados mesmo, receberam um chamado genuíno, mas que não negociam o seu chamado por nenhum privilégio, por nenhum presente, por nenhuma cantada, por nenhuma circunstância. Não. O profeta maduro, ele permanece na palavra de Deus, no seu caminho, e ele paga o preço que preciso for, mas ele não abre mão do seu chamado.